Antes de mais, feliz Dia Mundial dos Oceanos. É um grande prazer para nós estarmos aqui hoje a apresentar o Ocean Up Portugal. Antes de mais, muito obrigada à Ana, Vitória e à Marta por aceitarem o convite de participar neste dia tão importante para os oceanos e também para o Hub, visto que é a nossa, digamos, a apresentação e é o primeiro webinar de uma série de webinars que chegará nas próximas semanas. Então, Eugénia, podes passar o próximo slide? Então, eu vou fazer uma breve apresentação do nosso Hub. Antes de mais, nós somos um grupo criativo de jovens ambientalistas, estudantes e empreendedores, que pretendemos criar uma nova cultura do oceano em prol de um futuro sustentável em Portugal. E como vocês podem ver aí, a nossa visão é então inspirar os jovens a mostrar os caminhos para a sustentabilidade, empoderar os jovens facilitando o acesso à educação ambiental e conectar os jovens líderes à comunidade Sustainable Ocean Alliance, SOA. Próximo slide. Então, temos como missão incentivar o empreendedorismo em jovens líderes do oceano, como eu já referi, com o apoio de campanhas da SOA e através da criação de eventos, workshops, seminários e outras ações educacionais, que é o que nós estamos a fazer aqui hoje. Próximo slide, então. Aqui está a nossa equipa. Somos, por enquanto, 6 mulheres, digamos. É uma equipa bastante feminina. E temos a Ana Vitória hoje a dar o webinar como cofundadora do Hub. E está aqui também na nossa equipa. É um grande prazer. Próximo. Então, o nosso público-alvo, a quem servimos, digamos, são então jovens entre os 15 a 35 anos, pequenas empresas socioambientais, startups lideradas por jovens, cientistas marinhos interessados em empreendedorismo e, claro, ONGs e ativistas. Próximo. Com isto, então, as nossas principais estratégias são a literacia do oceano e também um envolvimento ativo com todos os membros do Hub. Próximo. Com isto, dito isto, temos então 2 projetos principais que estamos a apoiar e também a trabalhar em conjunto. Um deles é o Ocean Immersion, que foi precisamente criado pela Ana Vitória. E o Ocean Immersion é então um projeto, é um curso intensivo de 2 dias sobre empreendedorismo para o oceano, dedicado e com alvo os jovens profissionais residentes em Portugal. E tem, claro, o objetivo de educar, incentivar e também, principalmente, orientar os jovens interessados em desenvolver projetos para o oceano. E o nosso segundo projeto, neste momento, está em construção e é o Ocean Wide Web, carinhosamente chamado WOW, que é, então, uma plataforma online educativa de literacia dos oceanos e tem como objetivo comunicar ciência de uma forma simples e acessível a todos os jovens. No próximo slide tem então os nossos contactos. É um grande prazer estar aqui a apresentar o nosso Hub. Podem nos seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram, ou também enviar um e-mail ao contactar-nos, que estamos sempre abertos a sugestões e a recomendações e a colaborações. Muito obrigada, então. Vou então passar à apresentação das nossas palestrantes. Pode ser a Marta primeiro, não é? Sim, então eu vou passar a apresentação da Marta. Peço desculpa. Profunda experiência no terceiro setor, tendo trabalhado em ONGs com projetos em países de língua africanos de língua portuguesa. E a sua formação abrange serviço social, desenvolvimento e ambiente. Vou então passar à apresentação da Ana Vitória. Então, a Ana Vitória Teresa é mestre em ordenamento marinho, especialista em ecodesign, empreendedora criativa, brasileira residente em Lisboa. A Ana encontrou na economia criativa a sua melhor forma de expressão e hoje é divulgadora deste tema. Nos últimos anos de estudo, especializou-se em desenho e sustentabilidade pela Universidade de Veneza, Turim, Sevilha e Açores. É consultora palestrante em comunicações na empresa Pitanga Bloom, criadora do programa de liderança Ocean Immersion e cofundadora do Ocean Up Portugal.
A Ana também produz conteúdos online, audiovisuais e textos de cunho autoral para a plataforma Ocean Immersion, expandindo assim a mensagem sobre a sustentabilidade para os públicos mais jovens. Aqui estão as nossas convidadas de hoje. Queria só referir que no final vamos ter uns 5 minutos para perguntas, por isso durante o webinar podem ir fazer as vossas perguntas aí no chat e no final vamos ter um momento de diálogo com as nossas convidadas. Muito obrigada. Marta, podes começar. Obrigada. Conseguem me ouvir bem? Sim? Ok, boa. Obrigada primeiro pelo convite, pela Ana Vitória, pela organização e feliz dia dos oceanos a toda a gente. Queria só fazer um disclaimer antes de começar. Eu não preparei slides, portanto vou falar porque isto de fazer apresentações sem estar com as pessoas faz-me um bocado de confusão e com slides então não faz mais confusão. E queria dizer que vou fazer uma apresentação, mas é mais uma discussão, porque acho que não há certo e errado neste tipo de coisas e, portanto, estejam à vontade realmente para escrever comentários e podemos debater. O disclaimer que queria fazer é que tem-se falado muito, ou fala-se muito hoje em dia em economia circular, que é o tema que eu vou abordar aqui nestes minutinhos, mas queria fazer o disclaimer que acho que é importante hoje em dia, visto que é um conceito tão falado e que se calhar já está até a ser demasiado falado, de que a economia circular para mim não é a economia circular utilizada pelas grandes empresas ou é uma economia circular muito mais local e sustentável. Eu estou a dizer isto porque sei um artigo do The Guardian a questionar bastante esta questão da economia circular e como ela está a ser usada e como estes conceitos muitas vezes são usados por grandes empresas ou por grandes organizações e desvirtuam um bocadinho. E eu sinto também que com o conceito às vezes de se calhar da economia do mar também acontece ou de outros e podem perder a sua força. Pronto, então este é o disclaimer de a minha economia circular é mais pequenina, local, sustentável, pronto. Então, só para dar aqui um resumo, olha, a Ocean Hub saiu da apresentação. A minha está com alguns problemas técnicos, mas ela já deve entrar daqui a pouco. Ok, pronto, então dá para continuar? Sim, pode continuar, Sim, okay. porque eu já entro logo depois de você com o webinário. Tá bem, boa. Ok, boa, diz. Então, pronto, fazendo aqui um histórico, há pessoas que se calhar sabem um bocadinho melhor sobre o conceito, há outras pessoas que não sabem, vou só dar aqui então um pequeno histórico. A questão começou a ser falada há uns anos atrás, isto da economia circular, sobretudo quando começamos a pensar no sistema de economia linear, ou seja, que nós tiramos tudo da terra, nós tiramos o que precisamos da terra, nós produzimos coisas e nós descartamos. A meio deste processo, nós percebemos que se calhar tínhamos que ter aqui alguma estratégia para lidarmos com este lixo que nós estávamos a criar. Portanto, começou a haver aqui uma preocupação e então introduzimos a reciclagem, numa coisa que se pode chamar a economia da reciclagem. Agora, passado quase 20 e tal anos, começamos a perceber que a reciclagem não é suficiente, porque, ela não é feita em larga escala ou para todos os tipos de produtos, e dois, ela não resulta muitas vezes, porque ela exige o comportamento dos cidadãos, ela exige que esteja toda a gente com a mesma ideia, ela exige estruturas muito grandes, algum conhecimento, pronto. E, portanto, também se começou a perceber que a economia da reciclagem não era a solução para os nossos problemas. Há uns anos, e estava a falar com a Ana Vitória realmente antes de nós entrarmos, como existem tantos conceitos, porque nós já tivemos a economia verde, o crescimento verde, o desenvolvimento sustentável, já tivemos imensos, e agora estamos na onda da economia circular. A economia circular para mim distingue-se dos outros conceitos já apresentados pela questão de ter a abordagem sistémica e holística, portanto ela olha para todo o sistema, seja não só económico, mas social e ambiental também, põe sempre a natureza em primeiro lugar, com a questão da regeneração dos ecossistemas. É utilizar o maior número de vezes possível os produtos que já existem, porque eles já foram criados, já se retirou materiais e, portanto, eles devem ficar em loops quase fechados o maior número de vezes. E devemos usar, então, estratégias diferentes para o chamado ciclo biológico, que é tudo o que poderia voltar para a Terra sem grandes transformações, digamos, e o ciclo técnico, que é tudo aquilo que nós, digamos, inventámos, os computadores, cadeiras, televisões, etc. No meio disto tudo, há um conceito interessante que nós vimos muito hoje em dia, que está ligado com a questão da reciclagem falhar, que são os produtos híbridos ou os monstros, que é a combinação dos dois tipos de ciclos que depois permite que não há reciclagem para ninguém. E que às vezes as pessoas realmente ficam na dúvida, um pacote de leite vai para o amarelo, vai para o azul, e é aqui que nós vemos o quão simples às vezes a questão é, mas o quão complicada.
E então, a economia circular, para quem eu depois também posso enviar material sobre isto, ela está resumida, digamos, no diagrama da borboleta da Fundação MacArthur Foundation. Então, do lado biológico, do outro lado o ciclo técnico. Eu vou focar mais só aqui nas estratégias do ciclo técnico, porque o biológico, fazendo bem, nós não precisamos fazer muita coisa, porque a natureza é perfeita e pensou em tudo. Portanto, no ciclo técnico, nós temos várias estratégias, e para fazer aqui a ligação com a questão dos oceanos, tudo o que nós fazemos em terra vai ter uma ligação direta com o oceano. O oceano vai sempre ser, infelizmente, o último depositário de tudo aquilo que nós fazemos em terra, o que é bastante injusto, porque ele não tem culpa e nós é que estamos aqui a poluir e, infelizmente, vai tudo parar, vai tudo lá parar. Portanto, a estratégia mais importante, eu estive a pensar sobre isto, pensei, qual é que é a estratégia mais importante relacionada com esta questão até do mar? E para mim seria a estratégia do reduzir, ligada com o repensar. Ou seja, se nós em terra reduzirmos o nosso consumo, e isto realmente é preciso uma alteração muito grande de hábitos de consumo, e mesmo de estilo de vida, mas se nós reduzirmos, e quando eu digo que nós reduzirmos, somos nós pessoas que temos recursos, já temos um estilo de vida para além daquele que estamos no limite, estamos no limiar da sobrevivência. Eu não estou a falar do tipo de pessoas, como é óbvio, mas reduzirmos este estilo de vida e começarmos a ter um estilo de vida mais à base de o que é que eu realmente preciso. Porque ao reduzirmos depois também vamos ter muito menos impacto. Claro que esta redução é muito difícil, porque nós temos este sistema todo montado à volta do consumo e da produção. E enquanto também pensava neste tema, lembrei-me de um caso muito interessante que acho que retrata muito bem o que nós estamos a fazer. Como nós todos sabemos, nós temos minas terrestres, por exemplo. Fazer aqui a ligação com a questão dos oceanos. E quem joga de minas, aquilo é assustador. São buracos na terra que nós, humanos, é que fizemos. Está a ver hoje em dia é que nós estamos a extrair tanto que infelizmente há minas que têm que ser fechadas e não há mais lugares onde é viável abrir novas minas. E então uma das grandes invenções do humano é ir para o oceano minerar. E quando as pessoas começam, e há muita gente que não sabe que isto está a acontecer, e cá em Portugal também há um plano nos Açores, que eu espero que não vá para a frente, e acho que não há muito interesse aí, mas é muito interessante ver que a nossa ideia é, nós já escutámos tudo em terra, então onde é que podemos ir a seguir? Em vez de, nós já escutámos tudo em terra, aprendemos, vamos a aprender aqui uma língua qualquer. E então, a estratégia é vamos para o mar porque lá há muitos minérios e que nós precisamos disto para alimentar este sistema. E, portanto, a economia circular pede sim uma reavaliação enorme daquilo que nós... No ciclo técnico, nós temos várias estratégias e para fazer aqui a ligação com a questão dos oceanos, tudo o que nós fazemos em terra vai ter uma ligação direta com o oceano. O oceano vai sempre ser... Fazemos enquanto agentes económicos. A economia circular nisto também há duas perspectivas, uma a perspectiva de crescimento económico e uma perspectiva mais de crescimento ou de estagnação. Portanto, também são duas diferenças em relação ao conceito e isto depende do que é que a pessoa pensa. Na minha visão, e tendo visto os problemas que existem hoje em dia e os problemas que depois, em última análise, vão acabar nos oceanos, e acho que sobra também nós estamos a acordar para a questão de que os oceanos, na escola, que os oceanos também absorvem o dióxido de carbono. Era sempre as árvores. E é uma informação super importante e revela imensa a importância de nós protegermos os oceanos. Portanto, só para finalizar, a economia circular neste sentido pode propor ambientes do mar. E um exemplo que serviu muito bem, por acaso, e que acabou com essa dissociação foi a questão das pedrinhas, por exemplo.
que é super controverso, eu sei, mas eu acho que foi um bom exemplo de isto está a acontecer e ninguém sabia, e ninguém tinha a noção deste impacto brutal, que fomos nós que criámos mais uma vez. Portanto, eu acredito muito no conceito de economia circular e nas propostas dos novos modelos de negócio, seja de partilhar, de reutilizar, de reduzir, reparar, reformar, como uma estratégia para salvarmos, digamos, o oceano, com todas as outras estratégias que depois organizações dedicadas mais ao tema do oceano também têm que fazer e que é super importante. E pronto, e se tiverem questões, dúvidas, qualquer coisa, estou completamente disponível e qualquer material que precisem ou que queiram de economia circular, para dizer agora para as outras pessoas que estão a ouvir, também posso disponibilizar. Eu trabalho numa associação que é a CEP, que é a Circular Economy Portugal. Temos Facebook, temos LinkedIn e, portanto, podem acompanhar logo o que é que estamos a fazer e a divulgar. Okay? Muito obrigada pelo convite. No ciclo técnico, nós temos várias estratégias e para fazer aqui a ligação com a questão dos oceanos, tudo o que nós fazemos em terra vai ter uma ligação direta com o oceano. O oceano vai sempre ser, infelizmente, Obrigada, Marta. Obrigada, Marta. um repositório de tudo aquilo que nós fazemos em terra. Vou comprar agora 1086 para aqui a de web. Só um minutinho. Vocês conseguem ver? Conseguem? Ótimo. Conseguem ver algum filme, por favor? Conseguem ver o meu ecrã? Sim, ok. Então vamos lá. Hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre esse tema que eu sou muito... Desculpe. E o oceano. Enfim, que eu justamente chamei a Marta porque existem grandes e várias definições aí das novas economias, mas hoje eu vou centrar em uma metodologia que é uma autora que eu estudo bastante e depois a Marta até pode dar alguns comentários no final. Mas vamos lá para a agenda de hoje, né? Primeiro nós vamos conversar um pouquinho sobre o que são as novas economias, o que tema é esse, o que é isso. Depois vou deixar aqui para vocês alguns materiais de estudo. A gente vai falar um pouquinho e enquadrar isso dentro do setor marítimo. Vou falar um pouco de criatividade com vocês e das possibilidades que a gente tem dentro das novas economias. Então, quem sou eu? A Bia já fez uma grande apresentação aqui minha, mas só para que vocês percebam um pouco como que eu me envolvi com esse tema, eu sou mestre em planejamento, ordenamento marítimo, e eu comecei tudo na arquitetura há quase 10 anos, e sou muito apaixonada por esse tema da criatividade. Me especializei em ecodesign na Itália, que é um tema que eu também sou muito apaixonada, e quando comecei a estudar sobre ecodesign, percebi quanto impacto, né, que a gente tem no oceano, especialmente com os produtos que a gente cria. Todos, né? Todos os produtos têm algum tipo de impacto no oceano. E aí foi que eu comecei a estudar o ordenamento marítimo, comecei a ver, né, de que forma que a gente realmente impacta, quais são os setores todos envolvidos na economia do mar. E criei essa grande paixão pelo oceano. Então hoje eu trabalho especialmente com consultorias, né, para pequenas empresas que querem adaptar os seus produtos e seus projetos de uma forma a ficarem mais sustentáveis. E também ajuda essas empresas também a se comunicarem melhor, porque geralmente as empresas que trabalham com sustentabilidade se comunicam muito mal, não fazem a mensagem chegar a mais pessoas, e com isso essa mensagem também acaba não sendo concisa muitas vezes, né? Sou também a cofundadora do Ocean Hub Portugal e do programa de liderança Ocean Immersion, como a Bia já mencionou. Deixo aqui meu e-mail para vocês, para quem tiver um pouco de curiosidade de vir conversar comigo depois, se quiserem anotar. E deixo aqui também o meu Instagram, Ana Vitória Tereza, porque eu coloco ali muitos materiais relacionados a novas economias, ao oceano. Então é também uma plataforma que eu uso como disseminação aí desse tema. Então vamos lá. O que são as novas economias, né? Que tema é esse? De onde apareceu esse conceito? Já é um tema que eu venho estudando há bastante tempo e, como a Marta já disse, não tem assim muito consenso no que são essas diferentes
divisões aí das novas economias. Então tem vários autores falando sobre o tema, tem várias e ainda não tem um consenso muito certo sobre o que é isso, mas eu vou usar aqui a metodologia da Lala Deuzan, depois posso deixar aqui para vocês o link dela, que ela divide as novas economias em 4 novas economias, né? Que são as economias criativas, as economias colaborativas, as economias compartilhadas, que até em Portugal tem nomes diferentes, e as economias multimoedas, e já vamos falar um pouco sobre tudo isso. E aqui a gente parte sempre do princípio que sustentabilidade é um pilar. Já não tem como a gente criar coisas que não são sustentáveis, não tem como a gente criar produtos que não são sustentáveis, criar mais coisa para esse mundo que não tem o pilar da sustentabilidade. Sustentabilidade daqui para frente tem que ser mesmo um pilar. Então eu já parto deste princípio aqui para falar com vocês sobre novas economias. E também sobre o princípio de que o mundo está em constante transformação. Então, se hoje a gente olha para esse tema e ele parece um tanto quanto utópico, pode ser que ele seja hoje, mas daqui a 20 anos, como o mundo se transforma tão rápido, pode ser que a gente ainda vai ver muita coisa sobre novas economias em um futuro bem breve. Essa definição, que é essa autora que eu tenho estudado muito, ela se chama Lala Deuzan, tem um nome um pouco diferente aqui, e ela tem essa metodologia que se chama Fluxonomia 4D. Eu aconselho todos vocês a olharem esses materiais que ela tem muita coisa, tem curso online, tem livro, tem um canal no YouTube cheio de materiais também. E ela divide então as novas economias em 4 categorias, que são a economia colaborativa, que é onde a gente tem esse cultivo do social. Ou seja, quando a gente colabora, a gente, de uma certa forma, acaba cultivando essa parte social entre comunidades, né? A gente acaba compartilhando mais. A economia financeira, por que financeira? Ela define aqui com esse tema das multimoedas. Porque quando a gente fala de hoje, né, 2020, o lugar onde nós estamos, o ponto onde a gente está hoje, a gente só tem uma moeda de troca. E essa moeda de troca muitas vezes é o dinheiro. Quando a gente tem uma moeda de troca, isso acaba empobrecendo toda uma rede de trocas que poderia estar acontecendo. E vocês vão ver mais um pouquinho frente como que isso poderia ter apenas o dinheiro como moeda de troca. A gente pode ter outras moedas aqui e ali, mas quando a gente fala de sustentabilidade, a gente fala de outros valores, né? Esses valores não são exatamente os valores financeiros, muitas vezes não são valores tangíveis também. Quando a gente fala de valores culturais, como é que a gente mede isso em dinheiro? Não tem como. Então a gente precisa mesmo de uma economia multimoedas que olhe para as coisas com outro olhar, que a gente tenha mais moedas de troca diferente e descentralizadas aí desse modelo somente do dinheiro. E aqui a gente tem também a economia criativa, que tem essa semente no cultural, que tem essa base cultural muito forte. E a economia compartilhada, que aqui, na abordagem dela, ela usa esse terreno do ambiental. Então, que aqui ela até inclui, né, a economia circular dentro dessa abordagem aqui. E aí, ela tem essa frase que eu adoro, que hoje os problemas não respondem e as soluções são lineares. É um grande exemplo do momento que a gente vive agora, né? A gente tem problemas que cada vez maiores e mais complexos. E a gente continua nesse modo de olhar com um pouco mais de carinho para essas novas economias e perceber aí como é que a gente pode encontrar soluções diferentes. E aí aqui eu tenho algumas definições para trazer para vocês sobre o que são as economias, as novas economias. E então vou começar aqui pela economia colaborativa. Ela parte pelo princípio, é claro, da colaboração, como o próprio nome diz. E aí é quando a gente tem produtos que muitas vezes se transformam em serviços. A gente também pode ter isso, por exemplo, dentro da economia circular, mas como eu falei para vocês, como essas diferenciações aqui ainda não estão muito certas, a gente coloca isso na economia circular. Mas é quando um produto se transforma em serviço, ou seja, vou dar um exemplo bem, não nada ecológico aqui para vocês, mas o Airbnb mesmo é um tipo de
lugar onde você tem um produto que se transformou em um serviço, ou seja, você tem uma casa, você não precisa mais comprar uma casa para você ter acesso a uma casa. Você aluga uma casa de outra pessoa por alguns dias e o tempo que você precisar. Então é quando você tem um produto ou um carro, né, como é o caso do Uber também, que tem, ou seja, você não precisa comprar um carro, você precisa ter acesso a ele. E aqui eu estou dando para vocês alguns exemplos que nem são tão ecológicos assim, mas a gente pode começar a pensar isso. E eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês na frente, com o tema da sustentabilidade. Então, são negócios que usam a colaboração da multidão para troca, né? A gente tem as pessoas unidas em prol de uma coisa, que é essa troca. E a troca ela é muito facilitada dentro da economia colaborativa. A gente tem também a economia compartilhada, que é quando a gente tem esse compartilhamento de serviços ou de produtos. Ou seja, é essa economia do acesso. Tem um exemplo muito interessante aqui em Portugal, que é de um guarda-roupa, um guarda-fatos colaborativo. Ou seja, inclusive era uma amiga minha que tinha esse projeto. Ela tinha na casa dela, ela alugou, abriu as portas dela literalmente e começou a alugar algumas roupas que ela tinha, porque ela não usava mais tudo. Então, as pessoas que queriam comprar uma roupa nova, queriam ir para um casamento, uma festa, elas não compravam mais uma roupa diretamente na loja. Elas iam nessa minha amiga, alugavam uma roupa, roupas bonitas, enfim, tinham acesso àquela roupa e não precisavam de comprar. Ou seja, além de você diminuir a quantidade de lixo que a gente tem, você também consegue dar acesso às pessoas por um preço muito mais baixo. Né? Porque um vestido custaria 80 euros, mas ela conseguiu alugar um vestido por 30 ou até menos. Então é engraçado a gente perceber como que isso pode acontecer. E quando a gente olha para essa economia compartilhada, ela pode acontecer inclusive dentro das nossas vizinhanças, né? Vou dar um exemplo bem comum que a gente sempre fala, que é o da furadeira. A gente usa muitas vezes um martelo, uma furadeira, uma vez por ano. Então por que é que a gente precisa de comprar esses tipos de objetos? A gente pode ter uma livraria, né, uma biblioteca desses objetos na nossa rua e alugar um objeto quando eu precisar. Quando eu preciso colocar um quadro na parede, eu alugo um martelo e depois eu devolvo ele. Eu não preciso ter ele sempre comigo, eu só preciso ter acesso a ele. E aí, né, que a gente tem um uso eficaz dos produtos, né? A gente não precisa ficar criando fábricas de martelo. A gente precisa de ter alguns martelos para as pessoas poderem usar. E aqui a gente tem também a economia criativa, que muitas vezes eu até queria discutir isso bastante com vocês, que o conceito de criatividade, ele geralmente está muito associado a artistas, arquitetos, enfim, músicos, mas a criatividade, ela está presente em qualquer profissão. Qualquer pessoa pode ser criativa. Criatividade é uma skill também que a gente pode desenvolver. Então, existe muito mito em cima da criatividade e em cima da economia criativa, porque ela geralmente é relacionada com essa vertente artística, mas ela pode estar também relacionada com tecnologia, com inovação. Então, e ela é uma forma também de impulsionar um negócio local, né? E fazer as coisas de uma forma diferente, de uma forma criativa. E também tem essa vertente aí do capital intelectual que pode ser usado também dentro da economia criativa. E a economia multimoedas, por fim, que é claro, a gente também trabalhar descentralizando um pouco, desmaterializando a economia, né? Porque não tem como a gente materializar tudo, porque daqui a pouco não vai ter recurso para tanta coisa, não vai ter tanto material. Então a gente tem que criar uma forma de criar essas multimoedas, ou seja, trocas. Eu posso trocar com vocês um serviço, eu posso trocar um produto. Tem pessoas que organizam já aqui em Lisboa esses swap markets, né? Que a gente leva, por exemplo, uma roupa de casa e troca por uma roupa, por uma outra roupa daquele lugar que tem ali várias opções para você escolher. Então você não precisa de comprar a roupa novamente, é só você ter acesso, é só você poder trocar. E aí a gente pode começar a desconstruir um pouco esse nosso conceito de prosperidade, porque também é algo muito discutível, né? Como é que a gente fala em prosperidade, só que prosperidade crescer infinitamente? Também não dá, né? Num planeta que tem recursos finitos, não dá. E a gente pode ter também esse sistema de crédito de troca, ou seja, vamos imaginar que no futuro eu estou aqui, dou um webinar para vocês
e aí vocês ficam com um crédito meu. E depois eu posso receber esse crédito, ou seja, eu dei um pedaço do meu tempo para vocês e quem sabe no futuro alguém daqui faz um outro webinar e assim vai girando uma outra forma de economia relacionada aí às nossas capacidades intelectuais de ensinar outras pessoas. E aqui é bem interessante porque quando a gente fala de economia circular, novas economias, a gente tem que começar a pensar o modo como a gente pensa as coisas, né? Esses paradigmas que estão por trás do nosso pensamento muitas vezes. Então, hoje, muitas vezes a gente vive nesse paradigma da escassez, que não tem para todo mundo, não tem para toda a gente, então eu tenho medo que falte. E aí, se eu tenho medo que falte, eu começo a competir para estocar. Com isso, eu retiro da circulação os produtos que estão ali. Muitas vezes acabo até colocando coisas no lixo, que é o que a gente vê que acontece com a comida, por exemplo, né? 1/3 da comida do mundo é desperdiçada. Aqui em Lisboa mesmo acontece muito com os supermercados. E aí a gente aumenta os custos, porque se você tem muita procura e as pessoas estão desesperadas, elas vão comprar pelo preço que tiver. E aí você exclui muita gente do processo. Ou seja, isso vai se retroalimentando esse paradigma da escassez. E na verdade, quando a gente fala de novas economias, a gente tem que começar a olhar para esse paradigma da abundância, que tem coisas para todas as pessoas. Acontece que a gente pensa que não, né? Mas a gente acredita que tem, ou seja, se a gente sabe que, exemplo, 1/3 da comida do mundo é desperdiçada, eu tenho que começar a acreditar que tem comida para todo mundo. E aí a gente colabora para criar, né, coisas diferentes. E aí a gente aumenta o fluxo em volta disso, diminui os custos da produção, porque ela não precisa ser tão cara, e a gente começa a incluir mais pessoas nesse processo. E a gente tem uma economia mais inclusiva e que, enfim, tem esse paradigma da abundância diferente da escassez. E aí vocês devem estar se perguntando, mas e o oceano dentro de tudo isso, como é que essas coisas se relacionam? Não estou entendendo nada. Calma que a gente vai chegar lá. Há pouco tempo, fiz um podcast com um navegador, que é o Amir Klink, um navegador brasileiro. Ele atravessou o Atlântico nos anos 80 em um barquinho a remo. E ele me falou exatamente isso, né? Que dentro de um barco, as pessoas aprendem muito sobre colaboração. Por quê? Se tiver um barco afundando, todas as pessoas ali dentro elas vão encontrar um modo de fazer aquele barco, encontrar o furo daquele barco, encontrar onde é que está o problema. Então elas estão todas andando com um objetivo em comum. Então, quando a gente está em um sistema fechado, né, como um barco, e mesmo no meio do mar, você já tem essa colaboração. Por que a gente não traz isso para essa cultura toda que a gente cria em volta do oceano? A gente tem muito para aprender. A parte das multimoedas também, quando a gente olha relatos antigos das pessoas que trabalhavam somente pelo mar, por exemplo, tinham sistemas de trocas muito interessantes, né? Então, como é que a gente pode olhar melhor para isso? E aí a gente passa a ver também a economia criativa relacionada ao oceano, porque não tem... Quando a gente olha em oceano, é claro que a gente tem aspectos biológicos, aspectos da geografia, mas a gente tem muita cultura envolvida. E essa cultura, ela geralmente é esquecida. Então, como é que a gente faz para não esquecer essas coisas, incluir pessoas dentro de uma economia mais criativa? E é claro, os valores compartilhados também. Por quê? Aqui eu até coloquei uma coisa engraçada, que é essa recuperação de corais. Porque ecossistemas assim, costeiros, como os corais, como até os mangues, né, os manguezais, eles são lugares que a gente tem que começar a olhar para isso como lugares de valores compartilhados, né? Porque se você tem um ecossistema saudável costeiro, você tem água melhor para toda a população, você tem mais comida para a população, porque ali vai ter um ecossistema produtivo, e as pessoas vão poder pescar. Você tem um bem-estar das pessoas, né? Que é muito diferente de quando você tem um lugar absolutamente poluído, onde aquilo acaba se degradando, né? Então o oceano está presente em tudo isso, e a gente pode começar a olhar essas novas economias pelo oceano também. E é muito frequente que a gente esquece dos valores culturais, dos valores artísticos, os próprios valores folclóricos, né? Olha quantos valores que a gente tem que não são dinheiro só, quando a gente fala de oceano. Outras moedas de troca, essa desmaterialização da economia, porque a gente já tem produtos demais,
no mundo. Tudo isso está, de uma forma ou outra, indo parar no oceano. E a gente tem esses valores, que eu diria que ambientais. Por quê? São valores compartilhados, né? Não tem como você colocar um valor monetário em algumas coisas que são para todos. Então a gente tem que começar a pensar de uma forma diferente quanto ao ambiente. E aí eu quero lançar um desafio aqui para você. Porque quando a gente fala de oceano, a gente geralmente olha para alguns aspectos. Eu queria que vocês olhassem outros aspectos e pensassem depois com vocês aí, depois podem me escrever, como é que isso talvez poderia ser trabalhado dentro de uma economia, uma nova economia diferente, né? Porque a gente tem que olhar além do óbvio os aspectos culturais e humanos que estão. Meu gato tá subindo aí. Sai daí. A gente tem que começar a olhar os aspectos que são humanos e culturais dentro dessa cultura que a gente tem pelo oceano também. Então, Portugal é um país riquíssimo nisso. Eu acho que, eu sei que tem gente aqui do Brasil também assistindo, mas comece a observar, assim, porque eu acredito que todo país tem uma cultura, a não ser os países que não têm acesso nenhum ao mar, mas pronto. Os países geralmente que têm acesso ao mar têm uma cultura própria daquele lugar. E geralmente isso não é tão bem trabalhado. Quando a gente fala de oceano, a gente nunca fala desses outros valores. Então comecem a olhar um pouco além do óbvio, perceber os valores musicais que tem por trás do oceano. Porque a gente tem canções de bordo, né, que as pessoas cantam dentro dos barcos. A gente tem inúmeras canções que, por exemplo, os pescadores podem cantar. A gente tem um valor de arte por trás disso tudo também. Portugal, por exemplo, é um país que a gente tem nos azulejos toda a história do oceano contada. Então, comece a observar um pouco mais sobre isso e talvez a partir daí a gente consiga criar uma nova economia desmaterializada muitas vezes de um produto. O artesanato também, né? Agora, né, para o lado de um produto também, mas tem tanta coisa que é feita pelas mãos de pessoas que são muito habilidosas e que têm essa relação mais forte com o oceano. A própria cultura local pode ser uma grande inspiração para a gente começar a pensar as novas economias. A gastronomia, Portugal é um país riquíssimo gastronomicamente falando, também tem, né, essa cultura toda em volta do oceano e isso se reflete nos pratos. São tantas receitas, às vezes são passadas de pai para filho, de mãe para filha e etc. E são receitas de família e, né, essas pessoas às vezes se mudam dali e isso se perde. Então, talvez seria uma forma da gente começar a trabalhar algo nesse sentido. O patrimônio subaquático, né, que Portugal também tem muito, são grandes embarcações que às vezes estão afundadas mesmo no mar e as pessoas podem visitar aquilo. É um valor cultural, né? A arquitetura de Portugal também tem um grande valor histórico e se relaciona totalmente com o oceano. E a gente tem toda essa parte cultural também das lendas, das histórias, que são valores muito mais intangíveis, né, quando a gente fala de novas economias, mas isso tudo pode ser incluído, né? Imagina que tem um escritor que agora decidiu resgatar as lendas todas de Portugal com o oceano e criou um livro sobre isso. Eu acho esse tipo de ideia fantástica. E aí, gente, isso tudo, todas essas coisas que eu falei para você sobre o oceano, podem ser trabalhadas dentro desses pilares, né? Que é empreendedorismo. Muitas vezes, essa ideia que a gente tem para criar um projeto sobre o oceano, ela não vai sair do lugar onde a gente já está. Às vezes, sim. Eu, na minha experiência de trabalho que eu tive até hoje, eu nunca consegui criar um projeto assim dentro das instituições que eu trabalhei. Então, teve que partir de mim e de um grupo de pessoas interessadas. E aí que vem essa parte do empreendedorismo, né? Então, ou seja, você tomar a iniciativa, você começar a fazer algo com relação a criar mesmo essa nova cultura pelo oceano. Ou um grupo de pessoas que já está dentro de uma organização, de uma universidade e quer criar uma nova cultura pelo oceano, também tem como, né? Por meio do empreendedorismo, intraempreendedorismo. E a gente tem também esse valor da cooperação que tem que ser mais forte, né? Ele tem que ser um pilar, porque hoje a gente vive muito na competição e a competição ela atrapalha muitas vezes as coisas de serem feitas. Então a gente tem que começar a colaborar de uma forma melhor. Sustentabilidade, é claro que não tem mais como a gente criar produtos e serviços que não são sustentáveis. E inovação, porque a gente precisa de inovar o setor marítimo. Isso já vou mostrar para vocês aqui algumas figuras do setor marítimo.
E aí eu quero deixar aqui para vocês alguns materiais de estudo. Essa é uma autora e também a Lala Deuzan, né, que é essa senhora aqui. Ela é inteligentíssima, tem muitos materiais sobre as novas economias, também sobre fluxonomia 4D. Deixei aqui para vocês um código do podcast que eu organizei com ela. Então, se quiserem abrir esse podcast e escutar, tem uma conversa muito boa que a gente falou ali sobre o oceano, sobre sustentabilidade, e é bem interessante. E aí eu deixo aqui para você também, né, para procurarem, é claro, o site dela, que tem muitos materiais sobre novas economias, e o site da Ellen MacArthur Foundation, que é quem trabalha especialmente com a economia circular. Tem aqui alguns papers também e publicações nesse sentido, né, porque quando a gente fala de tudo isso, novas economias, economia circular, é maravilhoso aqui em terra, mas quando a gente olha para o oceano ainda não tem nada. Então tem muito caminho ainda para ser feito até lá. E aí existem aqui algumas coisas aqui e ali, mas ainda são iniciativas pequenas, né? Quando a gente compara o tamanho do setor marítimo, o tamanho do oceano, ainda não tem uma abrangência muito grande, né? Quando a gente fala realmente da sustentabilidade desse setor. E queria desafiar vocês aqui a começarem a pensar alguma coisa, quem sabe, sobre o tema. Então já vou mostrar aqui para vocês. Pronto, setor marítimo, né? Como é que é esse setor hoje? O setor marítimo, gente, eu fiz o meu mestrado em ordenamento marítimo, então tive muito contato ali com todas essas partes interessadas, todos esses stakeholders do setor marítimo durante bastante tempo, quase 3 anos trabalhei com isso, e pude perceber algumas coisas que depois, conforme eu lia, eu só confirmava o que eu já achava. Então é um setor hoje que ainda tem uma visão muito linear do ambiente, né? Essa visão realmente circular quando a gente fala de setores marítimos mesmo, ela ainda não existe muito bem. Ela ainda está engatinhando por ali. Se a gente está um pouco atrasado com isso em terra, no oceano é pior ainda. Então é um setor que ainda tem essa visão muito linear, né? Ou seja, vamos fazer mineração no fundo do mar, vamos criar novas rotas porque o Ártico vai derreter. É uma visão ainda puramente linear do oceano, como se o oceano estivesse ali somente para que nós humanos pudéssemos explorar ele. E isso precisa de ser revisto. É um setor que ainda é muito poluente, né? Ainda contribui em grande parte aí pelas mudanças do clima, pelas emissões em geral. Então ainda é um setor muito poluente, seja também na parte das emissões do ar, também com contribuição aí com a acidificação do oceano, que é um dos efeitos colaterais das mudanças do clima, e também, né, com os tantos derramamentos de óleo e todas essas coisas que acabam acontecendo, infelizmente. É um setor predominantemente masculino, então a gente ainda não tem uma pluralidade de visões no setor marítimo, porque é um setor que quando a gente fala de gênero, tem pouquíssimas mulheres. Eu acho que assim, as mulheres que estão no setor marítimo representam cerca de 4% da totalidade, e esses 4%, 93% estão na indústria do turismo. Então, assim, ainda muito poucas mulheres que estão ali. Quando a gente fala de comunidades LGBTQI, ainda não tem uma grande representatividade. Então, é um setor que tem uma visão, né? E essa visão, ela geralmente parte do masculino, né? Então é um setor que também está em grande expansão. Quando eu olho assim os relatórios de futura expansão do setor marítimo, eu geralmente fico bem assustada, porque, enfim, como defensora ambientalista, eu fico mesmo assustada com as projeções para o futuro do setor marítimo, porque é mesmo um monstro de um setor que, né, vai continuar a crescer e crescer. E ainda tem essa visão linear, como eu disse para vocês. Então, essa relação de oceano e biodiversidade no futuro ainda é um tanto quanto complicada, né? A gente já tem relatórios aí das Nações Unidas falando que os recifes de corais podem desaparecer em breve, de que plásticos nos oceanos estão uma situação muito grave, de que tem poluição com metais pesados. Enfim, tem muitos problemas envolvendo aí essa nossa visão do oceano e todas as atividades que estão em volta. E é claro, tudo isso dentro de um cenário de mudanças do clima
que é complicado, porque algumas cidades também vão acabar ganhando aí um espaço maior, né, de água, porque o nível do mar vai mudar em muitos lugares. E onde é que estão os jovens? Quando a gente fala de jovens em setor marítimo, jovens e oceano, onde é que eles estão? Porque a gente se reúne, mas dificilmente a gente tem uma cadeira, a gente tem um lugar de fala, a gente não está presente nessas decisões ainda. Eu acho que a gente pode começar a mudar esse cenário se a gente tiver uma outra postura perante o oceano. E aí eu quero mostrar aqui para vocês como é que esse sistema não é nada circular, como é que esse sistema é extremamente poluente, e a gente precisa de rever aqui algumas formas de olhar para o oceano, reinventar como a gente organiza, né, alguns desses setores, como é que a gente faz algumas coisas. Então, esse aqui é o desmonte de navios, né, que acontece em muitos países. Aqui, se eu não me engano, é Bangladesh, mas acontece esse desmonte de navios, que são navios muitas vezes usados por muitos anos, mas como não tem uma reciclagem eficaz para isso, talvez tenha, mas ela seja mesmo muito pequena. Esses navios, eles são literalmente abandonados, né, quando eles acabam a sua vida de uso, são literalmente abandonados em países onde não tem praticamente regulações ambientais, e aí eles são desmontados pelas pessoas que não têm nenhuma condição praticamente de sanitária, nem de trabalho. As pessoas estão inclusive descalço. Isso, essa foto, gente, eu acho que ela é muito recente. Se eu não me engano, isso é 2018. Então, assim, não é um cenário que deve mudar nos próximos anos. Isso ainda é algo que acontece. E, é claro, né, esses navios são desmontados, as pessoas levam peças muitas vezes para revenda, fazem outras coisas, mas isso tudo está desmontando. Então você imagina que tem muito poluente aqui, tem muito metal pesado, é um grande perigo para a água. Eu vi que alguém mandou uma mensagem aí, mas depois vocês me digam. Ai, desculpa, gente, sair daqui. Pronto. E aí a gente tem, é claro, né, uma quantidade enorme de lixo no oceano que também precisa ser revista. A gente precisa começar a pensar em como não despejar mais lixo no oceano, em como usar realmente a economia circular a esse favor, como fazer com que nada entre no oceano. E tem muitos planos daqui para o futuro, né, de criar essas redes de energia eólica. Agora eu me esqueci o nome, mas pronto, essas wind farms que a gente chama em inglês, no meio do oceano. Né? Já tem, quando eu fui para a China também eu vi isso, a gente passa assim de avião, você consegue ver essas instalações de energia eólica mesmo no mar, são gigantescas. Então assim, é muito grande como esse setor ainda vai expandir para o oceano, né? Porque é muito difícil fazer essas instalações, porque requer muita terra, e essa terra geralmente é mais interessante cultivar do que colocar uma energia eólica ali. Então, muitas vezes isso está sendo feito em áreas do oceano, né? Em Portugal, se não me engano, até tem um plano para isso. Só que ainda também não é no setor circular, porque quando a gente olha para todo o lixo gerado por essa indústria também, isso muitas vezes aqui é literalmente enterrado. Então existem esses cemitérios, né, de wind farms aí, das energias eólicas. E a gente pensa, é sustentável? Não é, né? Porque quando a gente, né, depende muito, é uma equação muito complicada. Então a gente realmente não tem ainda uma circularidade quando a gente fala desse setor. E aqui é o que eu falei para vocês, né, nesse cenário todo de mudanças do clima, tem muitas indústrias que estão interessadas em abrir essa rota pelo Ártico, né? Porque aqui, com as mudanças do clima, algumas rotas vão começar a se abrir. Isso aqui hoje é fechado por gelo, né, no Ártico. Então, conforme o mundo vai esquentando, essas novas rotas vão abrindo, mais países vão ter acesso aí, mais rotas comerciais vão poder se estabelecer. Só que essa é uma visão ainda muito linear do mundo, né? Não dá pra gente pensar dessa forma. E é claro, a gente tem também a mineração do fundo do mar, que eu particularmente sou contra, mas estamos abertos aí para discussão, que são realmente essas máquinas muito grandes. E a Marta acabou de dizer, eu concordo plenamente com essa visão, né? Que
a mineração do fundo do mar. Por que a gente está falando de mineração do fundo do mar? A gente deveria estar falando de economia circular. Assim, a gente nem conseguiu fazer a economia circular ficar, enfim, ser implementada na sua totalidade, e a gente já está indo para um ambiente que é totalmente frágil, que é o oceano. Então, muitas vezes a mineração do fundo do mar é feita para tirar alguns minérios que estão no fundo do mar. Aqui é um exemplo que são esses nódulos polimetálicos, né, que são esse quadradinho cinza aqui, que são nódulos que têm um grande potencial, aí, por exemplo, para as telecomunicações, etc., entre tantas outras coisas. Mas o preço disso é muito alto para o ambiente e pode causar, enfim, acidentes e coisas que nós realmente não estamos interessados em uma época de crise ecológica. E é claro, também é um setor, né, porque a gente fala muito de condições análogas à escravidão quando a gente fala de setor da moda, até da alimentação, mas 90% dos alimentos que a gente consome vem pelo setor marítimo, vem de barco e chegam até os portos e é por aí que as pessoas são abastecidas. Então, dentro desses barcos, né, ao redor do mundo, existem condições péssimas de trabalho e condições análogas realmente à escravidão, porque a gente fala muitas vezes de um setor ou de outro, né, a moda tá até o pescoço de problemas mesmo, é um setor que está muito complicado, mas o setor marítimo é geralmente esquecido, né? Quando a gente fala do shipping, por exemplo, né? É um setor que, enfim, existe trabalho e pessoas em condições péssimas, e a gente tem que começar a repensar isso dentro de uma nova economia, como é que a gente faz para resolver esses problemas. E essas pessoas são as responsáveis por trazer quase 90% da comida que a gente come. Então, e aqui, né, criatividade. Dentro de um cenário como esse, como é que a gente faz? Eu queria deixar vocês aqui com mais um questionamento, porque esse webinar é muito de deixar vocês também do outro lado se questionando, se perguntando. Eu não trouxe respostas prontas porque muitas vezes a gente não tem, a gente tem que sentar em conjunto e conseguir algumas coisas. E então eu quero que vocês também pensem em como é que a gente pode fazer, dentro do nosso papel de cidadão, no lugar onde eu estou inserido, resolver parte de alguns problemas que estão no meu campo, né? Eu acho que primeiro a gente pode começar a observar o que é que eu tenho perto de mim, quais são os problemas, como é que eu me relaciono com o oceano, que problema relacionado com o oceano eu tenho aqui perto da minha região. Então observem e depois comecem a mapear o que existe perto de vocês, e assim a gente encontra essas potências, essas pessoas. A gente vai encontrando essas redes e vai começando a delinear alguma coisa de diferente. E a gente tem que dar espaço a mais pessoas. Porque geralmente quando eu vou em um encontro sobre o oceano, assim, já participei de muitas conferências, muitas mesmo, internacionais sobre o tema, mesmo nacionais, e não tem assim, é muito raro a gente encontrar, por exemplo, representantes dos pescadores. Até tem, mas geralmente eles não são ouvidos. E isso assim, é claro, existem diversos contextos, né? Dependendo do país, essa participação é quase nula. Então, a gente precisa escutar as pessoas que realmente sobrevivem do mar, né? Porque a gente também está aqui numa visão um tanto quanto privilegiada do mar. É necessário ouvir quem vive do mar, quem trabalha com o mar, né? Quem necessita do mar para viver. E assim a gente consegue expandir a nossa visão para ver ela de uma forma bem mais plural. E a partir daí a gente começa a criar. Né? Porque eu acho que a credibilidade ela também vem dessa observação constante do lugar onde a gente está e de o que é que a gente pode fazer. E aí a gente volta para aqueles pilares que eu falei para vocês, né? A gente pode trazer eles à tona quando a gente fala das novas economias, quando a gente fala do oceano. A gente tem que começar a repensar empreendedorismo no oceano, porque ainda são poucas as pessoas que empreendem com esse tema. A gente é completamente desconhecido ainda, né? Quando a gente fala, eu empreendo com o oceano, as pessoas me olham com uma cara de interrogação, elas não entendem muito bem o que eu faço. Então, é de tão novo que é isso, né? A Sustainable Ocean Alliance, que inclusive a nossa parceira, é um dos pioneiros, né, no mundo, porque empreendedorismo jovens do oceano é uma equação que ainda não existe, tá em formação. Então nós somos muito pioneiros no que a gente está fazendo, e eu quero trazer para vocês essa reflexão de como é que a gente pode, com um grupo de pessoas, organizar alguma ação pelo oceano, que vá um pouco além do que a gente já está acostumado a ver, que é limpeza de praia,
né? Porque eu vejo muita gente fazendo limpeza de praia e outros temas que eu até mencionei aqui para vocês, eles são completamente esquecidos. Então, como é que a gente pode aumentar o nosso campo de visão pelo oceano, né? De uma forma que a gente também tenha uma diversificação aí nos projetos relacionados ao oceano. E é claro, a gente precisa de cooperar. A gente tem que entender, né, de que forma que a gente pode cooperar e unir mais pessoas para que isso seja feito. Sempre com o pilar da sustentabilidade, trazendo inovações aí para um setor que está precisando. E aqui eu quero trazer para vocês alguns exemplos bem interessantes. Esse aqui é o Social Plastic, que eu não me lembro exatamente em que país que está, porque eles estão espalhados em muitos lugares do mundo, mas a ideia é que esse moço do Canadá criou uma espécie de banco do plástico. Então se chama mesmo Plastic Bank, depois vocês anotem, procurem aí no Google Plastic Bank, que vocês vão encontrar esse projeto, que interessante que é. Ele observou que nessa região, se eu não me engano, ele começou esse projeto na Ásia, depois ele expandiu para a África e agora tem inclusive no Brasil. Nessas regiões ele observou que as pessoas trocavam o plástico muitas vezes por dinheiro, né? Porque a gente tem em muitas regiões do mundo, as pessoas trabalham como o que a gente chama no Brasil de catadores. Então eles recolhem mesmo, pessoas que recolhem o lixo plástico e trocam, e depois depende do quilo e etc, por dinheiro. Só que ele percebeu que aquilo não gerava necessariamente riqueza para essa região. Então o que ele fez foi criar um projeto dessa desmaterialização da economia. Ou seja, o que é que ele fez? Ele criou um acordo ali com essa comunidade, a pessoa depois ela pode trocar um saco de plástico, por exemplo, que ela acabou de recolher, por um serviço. Então, uma senhora quer fazer a unha na manicure, ela troca um saco de plástico pelo serviço da manicure. E aí aquela manicure consegue trocar esse plástico depois por outra coisa. E assim a coisa vai rodando sem precisar de ter dinheiro envolvido muitas vezes. É claro que aqui eles podem escolher, ou eles trocam por dinheiro, ou eles trocam por um serviço, ou eles também têm outras opções aí dentro desse projeto. Ou eles podem até trocar por comida, inclusive, se eles quiserem. E assim as coisas vão mudando, vão girando de uma forma diferente e um pouco desmaterializada apenas do dinheiro. Tem esse outro projeto aqui de Portugal que eu adoro. Aqui já se enquadra um pouco mais na economia circular. Essa senhora usa boias de pesca, que muitas vezes são um lixo, né? Porque elas são abandonadas, enfim, ninguém dá uso para isso muitas vezes. A pesca também é um setor que gera imenso lixo. E eu não quero colocar culpa aqui nos pescadores, não, porque ano passado eu trabalhei com pescadores e foi das melhores experiências que eu já tive na minha vida. Sim, eles são inteligentíssimos, entendem o ambiente marinho como ninguém e sobrevivem do mar. Então, assim, eu não estou aqui para jogar a culpa em ninguém, mas eu vejo mesmo que existe ainda um grande problema com rede de pesca, etc., que tudo isso muitas vezes acaba no mar. Então, essa senhora observou isso e começou a recolher essas boias de pesca e criou essas senhorinhas, essas esculturas, que também refletem muito da cultura portuguesa. Então é uma forma dela trazer aí, olha, economia criativa e economia circular ao mesmo tempo, né? Ela mudou a forma como a gente vê um objeto. E aqui é um outro exemplo para vocês também, um pouco dessa economia colaborativa, criativa também, e dessa forma como a gente vê o mar. Eu morei nessa cidade, que é Brest, na França, e ali eles têm uma relação muito, muito forte com o mar. Os franceses da Bretanha, né, que eles inclusive nem se consideram muito franceses, eles acham que eles são primos dos irlandeses, porque eles são muito diferentes dos franceses. Eles têm uma relação fortíssima com o mar e muitos deles são marinheiros, etc. Opa, gente, desculpa. Não sei o que aconteceu. Desculpa, gente, pronto, abri uma janela sem querer. E aqui existe um festival de cultura marítima em Brest, onde as pessoas literalmente celebram essa cultura marítima, trazem a cultura marítima à tona em tudo que a gente possa imaginar. Então, assim, tem esse festival onde as pessoas vão mesmo para o meio do mar com seus barcos e ali tem música e tem etc. E é uma forma de criar essa celebração uma vez por ano. Depois, em terra, tem um festival de gastronomia, de músicas, né? Porque as músicas que refletem a cultura marítima,
elas geralmente são esquecidas, né? A gente não fala muito sobre isso. Então, esse é um festival que enfim, depois pode até ser implementado em menor escala. A gente pode ter muitas ideias sobre isso. E aqui também uma outra forma de levar a cultura marítima dentro dessas novas economias por meio do audiovisual, né? Porque existe pouca coisa ainda quando a gente olha para a comunicação do mar. Por isso que a gente é um ambiente que a gente ainda não protege muito bem, porque a gente não entende ele verdadeiramente, né? 5% do oceano foi mapeado e esses 5% não são comunicados. Então, assim, levar o oceano para o cinema, para o YouTube, para a internet é extremamente necessário. A gente começar a falar mais sobre isso. Porque aqui, por exemplo, eu dou esse exemplo para vocês, que é esse festival de cultura e cinema marítimo, que acontece em Long Island. Então, eles têm mesmo essa coisa de filmar os pescadores, filmar toda a cultura marítima que acontece por ali, e é muito interessante. E aqui, é claro, a gente fala de economia circular, a Marta vai adorar, mas quando a gente fala de economia circular, a gente pensa muitas vezes no que está ao nosso redor. Mas lembra que eu falei para vocês, lá no comecinho, que o setor marítimo, né, principalmente o shipping, né, que são os navios, o transporte, polui um monte, porque essas coisas muitas vezes não são recicladas. A gente tem aqui uma forma de transformar, por exemplo, containers em unidades residenciais. A gente não precisa de tantos prédios serem construídos. A gente pode construir coisas dentro de containers também, porque eles têm um bom isolamento, etc. É claro que tudo isso tem que ser bem feito, em conjunto com o arquiteto e tal. Mas a gente pode usar essas unidades de container para fazer outras coisas que não são apenas despejar elas em qualquer lugar para que isso vire um lixo e polua o ambiente, né? Então, transformar containers em unidades, em escritórios, etc., é uma ótima forma de fazer isso. Economia circular, porque a gente tem essas velas de barco que muitas vezes não são utilizadas de novo, por um furo, por algum problema. Essa marca no Brasil, eu esqueci de colocar o nome, mas depois posso mandar para quem tiver interesse. Ela usa as velas de barco e transforma em bolsas. Ela faz essas malas muito bonitas e essas malas elas são depois feitas totalmente com as velas de barco. E é ótimo porque é um tecido super resistente. E aí aqui a gente tem uma outra forma também de olhar para o mar. Aqui é um exemplo um pouco como o Airbnb, mas dos oceanos. Então olha só, porque a gente muitas vezes acha, um iate, né? Ai meu Deus, é muito caro, nossa, nunca vou conseguir comprar isso. Só que se você precisa ter um acesso ao iate, e simplesmente, né, você não precisa comprar um barco, você pode ter acesso a um barco. E imagina isso com barcos menores. Que interessante que seria para as pessoas aumentarem a relação que elas têm com o oceano, né? A gente não precisa comprar um barco, a gente pode ter acesso a ele. E é o que é uma espécie de Uber dos oceanos, que é aqui o que essa empresa faz, né? Essa empresa chama Antlus. E eles fazem essa economia compartilhada de barcos de luxo. Eu não consegui encontrar um exemplo que fizesse, por exemplo, um barco um pouco mais barato, etc. Porque é tão novo isso das novas economias no oceano, que quem está fazendo geralmente ainda coisas muito grandes, né? Então é hora da gente começar a pensar como trazer isso para o local, como trazer isso para os pequenos também. E aqui é um exemplo bem interessante dessa nova visão que a gente vai passar a ter dos oceanos daqui a um tempo. Aqui são esse futuro da conservação marinha, né? Porque eu trabalhei com conservação marinha na França e era realmente um problema entender o que é que estava em cima das AMPs, o que é que não estava. Muita gente não respeitava as regras vigentes e tem já planos para levar, por exemplo, drones para fazer esse vigio das áreas marinhas protegidas. Em Portugal, se eu não me engano, eu lembro de ter escutado sobre a história dos drones quando teve os incêndios, né? Mas imagina se a gente pudesse ter isso de uma forma que, enfim, a gente pudesse ver o que é que está acontecendo no oceano. Porque a gente não tem acesso ao oceano, né? Por isso que tem trabalho escravo, é por isso que tem sobrepesca, é por isso que tem tanta coisa acontecendo de errado. Porque a gente não tem esse acesso de olhar realmente o que está acontecendo ali. Então, essa empresa criou, inclusive, uma forma de fazer esses vídeos de AMPs e depois deixar isso open source, né? Ou seja, as pessoas podem, inclusive, assistir depois. E aí a gente sabe o que é que está acontecendo, o que é que não está, né? Nós, cidadãos, não somos mais essa história não fica mais escondida da gente. E aí a população faz parte da conservação. Então, uma espécie
Sabe quando o Google lançou aquelas câmeras, né, que elas andavam pela rua e tiravam fotos e agora a gente tem mapas do mundo todo? Possivelmente, no futuro, isso vai acontecer com o oceano também. E numa forma em tempo real. Mas vamos voltar aqui para os pequenos, vamos voltar aqui para a nossa realidade. Quais são as possibilidades que a gente pode ter aí, né, de trabalhos dentro das novas economias e do oceano? A gente precisa de comunicar o oceano. Então, assim, a gente não comunica o oceano muito bem. Então, tem imensas possibilidades dentro do campo da comunicação do oceano, tem imensas possibilidades dentro do design, da música, da arte, ou coisas que reflitam mesmo a cultura marítima, porque é muito difícil, gente. Eu vou assim em exposição, enfim, quando as coisas estavam abertas, né? Mas eu ia em exposição de arte, eu ia em exposição de design, é muito difícil encontrar alguma coisa relacionada com o oceano. Quanto que, por exemplo, outros temas, outras pautas como clima, já é super comum a gente encontrar. Então, por que a gente não fala ainda do oceano? Ele cobre a maior parte da Terra e a gente ainda não vê isso refletido no design, na música, na arte, em todas essas esferas aí. A gastronomia também, né? A gente pode ter imensos projetos relacionados à gastronomia. Inclusive, eu lembro que quando eu estava nos Açores, que eu morei lá, tinha um projeto, não sei se ele ainda existe, mas tinha um projeto de alguém que pescava as espécies invasivas e criava pratos totalmente diferentes com aquelas espécies invasivas que estavam ali no Mar dos Açores. Então é uma forma de você acabar com o problema e trazer essa criatividade para dentro da economia local, né? Então, assim, você ainda oferece um alimento diferente para as pessoas e acaba com uma espécie invasiva que estava por ali. O problema é que as pessoas, é claro, começaram a cultivar aquela espécie, começaram a criar esses animais, mas a ideia não é essa, né? A ideia é realmente você conseguir dar um contorno no problema por meio da criatividade. E aí, é claro, dentro das novas economias a gente também pode trabalhar os novos produtos, ecoprodutos especialmente, né, que não agridam o ambiente. De preferência, coisas que sejam revistas, porque a gente já tem coisa demais no mundo, então de que forma que a gente pode usar isso que já existe, todos esses tipos de lixo, por exemplo, que vem da pesca, que vem do setor marítimo, de que forma que a gente pode trazer isso e criar novas coisas, né? Porque a gente olha muito, a gente tem o mesmo foco de olhar para o plástico, para a garrafa plástica, porque é o que está no nosso campo de visão muitas vezes, é o que a gente encontra nas praias. Mas existe todo um setor do mar que também é poluente, que a gente também precisa de encontrar soluções para isso. E aí, é claro, né, eventos para falar sobre o oceano, também é um exemplo de economia criativa, o que a gente tem feito no Ocean Hub Portugal, o Ocean Immersion, essa forma de comunicar o oceano por meio da educação e por meio desse, entre aspas, né, capital intelectual, também é uma forma de economia criativa. E é claro, a gente tem que pensar na regeneração desse lugar, porque de que forma que a gente pode extrair e deixar algo de volta, né? Porque o que a economia linear hoje faz ela extrai do planeta e aí você não coloca nada no lugar. Então, assim, aquilo vai parar em outro país, em outro continente e vai poluir um monte de terra e água. Então, é muito importante pensar nisso, porque o oceano, ele é água, né? E não importa se Portugal está fazendo 100%, se tem outro país, em outro lugar, que está fazendo tudo errado, como é água, todos saem prejudicados. Então é um trabalho muito coletivo a gente falar do oceano. E aí o oceano é ligado em todos os ODS. Quando eu parei para olhar os ODS a primeira vez, eu já pensei, o oceano cabe em todos. Ele está presente aí na erradicação da pobreza, porque tem o oceano, né, dá trabalho para muita gente, não é apenas a pesca, mas tem muitos setores envolvidos. Fome, porque tem pessoas ainda que têm fome e muitas pessoas que dependem exclusivamente do oceano para ter acesso à comida. Boa saúde e bem-estar, porque a gente tem todo esse valor cultural associado ao oceano. Educação, igualdade de gênero, como eu falei para vocês. A gente não tem ainda uma representação muito grande no setor marítimo, né? Um tanto quanto não é muito balanceado ainda. Então a gente precisa de criar essa igualdade e vamos pouco a pouco até lá. Água limpa e saneamento, porque tudo que está ligado ao mar também está ligado aos rios e todo o nosso acesso à água potável. Energia, lembra que eu falei para vocês das novas energias? Emprego digno, né? Está totalmente ligado ao oceano, porque tem pessoas que infelizmente trabalham em barcos e não têm ainda esse acesso a um emprego digno.
indústria, inovação e infraestrutura, desigualdades, enfim, todos os ODS estão relacionados com o oceano. E aí, para a gente fechar esse webinar, eu quero que vocês pensem um pouquinho nas possibilidades para o futuro do oceano, né? Como é que a gente pode valorizar essa cultura local que também está presente aí quando a gente fala de oceano? Como é que a gente pode olhar e abrir essas lentes aí para perceber todo um universo cultural que existe também com relação ao oceano? A questão da sustentabilidade, que agora a gente não pode esquecer. Criar condições dignas de trabalho, porque, é claro, isso não é ainda igual para todos. O empreendedorismo é um campo super novo, né, como eu falei para vocês. Vou começar a trabalhar essa colaboração pelo mar, né, porque ele é um bem comum. Pensar em novos modelos, né, porque a gente já... Eu pelo menos estou farta de modelos de economia circular, de economia linear. A gente precisa realmente de pensar uma nova forma de fazer as coisas, porque isso tudo impacta o oceano. E aí a gente tem muitas possibilidades dentro da literacia, para quem se interessa pelo campo da educação, da expansão dos conhecimentos sobre o oceano. E, é claro, esse ano é o ano de preparação da década do oceano, né, que é feito pela Comissão Oceanográfica da Unesco, que também é uma das grandes difusoras aí do tema da literacia do oceano. Então, para quem se interessa, visitem aí o site da Unesco, da Comissão Oceanográfica, e procurem um pouco sobre a década do oceano, que eu acho que agora, nos próximos 10 anos que vem da década, vai ser uma ótima época para a gente explorar todas as novas possibilidades que a gente tem pelo oceano. E quero deixar aqui para vocês um desafio final, que é pensar no nosso propósito, e como é que a gente pode trazer isso de uma forma um tanto quanto poética, mas sem poesia a vida não faz muito sentido, né? Então, como é que a gente pode realmente pensar no nosso propósito quando a gente fala do oceano? Esse é um conceito japonês que significa uma razão para ser. E aí, dentro desse conceito, geralmente esse Ikigai, né, que seria, para mim, na minha visão, o propósito. Como é que a gente trabalha a nossa relação com o oceano aqui? A gente pode começar a olhar o que é que a gente ama fazer, o que é que o mundo precisa, pelo que é que a gente pode ser pago e o que é que a gente é bom em fazer. Então vocês façam uma lista aí de todas essas coisas e encontrem lá no meio, vai ser o que o mundo precisa e o que é que a gente pode fazer aqui no mundo para deixar o oceano melhor. É isso. Quero deixar essa última pergunta para vocês. Qual oceano vocês querem para o futuro? E é isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigada, Ana. Muito obrigada a todos também pelo tempo extra. Ficamos um pouquinho, mas acho que ninguém se importou. Uma conversa tão interessante e enriquecedora. Eu não sei se alguém tem algumas perguntas a fazer. Agora é o momento. Alguém se inscreveu, podem abrir o microfone se quiserem também. Exato, isso. Eu também queria pedir desculpa a algumas pessoas que no início tiveram problemas a entrar. Nós tivemos um problema técnico, mas feliz que tudo ficou resolvido e conseguiram juntar-se à conversa. Eu tenho uma pergunta só para a Marta. Porque eu conversei com a Marta no começo dessa chamada e a gente falou sobre a economia circular. Então, para a Marta tem essas diferentes visões da Marta da economia, das novas economias e da economia circular. A economia circular, para você, Marta, e dentro do que você estuda, ela está dentro de todas essas novas economias? Então, como a gente falou no início, eu acho que não tem uma resposta certa. Na minha visão e daquilo que eu tenho lido e tenho apercebido, para mim, economia circular é como se fosse um chapéu, um guarda-chuva, onde entram todas estas economias que tu falaste. Dei-te o exemplo, e posso também partilhar, esta questão da economia compartilhada, ou economia da partilha, como nós chamamos cá em Portugal. Para mim faz sentido estar dentro da economia circular porque é logo a primeira estratégia. Portanto, na verdade não percebo muito bem porque é que estamos sempre a pôr vários nomes. É porque as coisas vão aparecendo também, não é? E antes havia economia verde, crescimento verde, agora é Green Deal, já foi desenvolvimento sustentável. Mas na verdade, para mim, e foi o que eu te disse, eu sou um bocado um bias, porque para mim é tudo economia circular, cabe tudo lá dentro. Depende só realmente da perspectiva. Eu acho que aí depende mesmo da perspectiva como estás a olhar para o conceito.
Eu já vi um texto em que havia mais de 100 conceitos de economia circular, sem definições. Portanto, não é nada fácil e direto dizer o que é economia circular. E, portanto, depende muito também como tu vês, porque se calhar, como eu estava a dizer antes, se for uma economia circular em que nós achamos que ela tem que ser local, sustentável, com produtos que eu conheço, isto é uma coisa, isso é uma economia circular. Agora, se eu acho que é para ser feita entre a Nestlé, a Coca-Cola e a Unilever, se calhar isso é outra coisa. Portanto, depende muito da nossa visão. E eu acho que a economia circular vai beber a isto tudo, porque bebe do cradle to cradle, bebe da biomimética, bebe da ecologia industrial, vai beber de tanta coisa que eu no fundo penso, isto é tudo economia circular e facilita. Não é quantidade, né? Não é quantidade, exato, é tudo, é assim, facilitem a vossa vida. Mas eu estou a ser muito biased, e daqui já me disseram assim, olha, agora a economia circular daqui a 5 anos já é outra coisa. É só o problema de falarmos muito de um tópico, é que ele torna-se exaustivo, não é? Não sei se vocês sentem isso com a economia azul e etc. Que depois parece que retira um bocadinho de importância ao conceito, porque não é tipo uma fórmula mágica, ninguém aqui está a dizer que a economia circular vai resolver tudo no mundo, não é? É uma junção de várias propostas. E portanto para mim é isso, é uma visão muito holística que realmente vai beber a muitos contributos teóricos e práticos. Ok, é isso. Obrigada a todos, gente. Obrigada. Nenhuma pergunta. Vamos encerrar por aqui. É isso, muito obrigada a todos. Foi um prazer partilhar convosco o Dia Mundial dos Oceanos. Já se não ainda vai a meio, né, que está quase a acabar em Portugal. E é isso, fiquem atentos às nossas redes sociais, Facebook, Instagram, @OceanaPortugal, né, Portugal. E vamos anunciando os próximos webinars. O próximo será no dia 22 de junho. Eu vou ter o prazer de estar com a Raquel Ganhão e Silva a apresentar um webinar sobre ecossistemas profundos e florestas marinhas, uma visão um pouco mais focada, né, do oceano. E isso, um prazer, e boa noite e boa tarde. Obrigada. Obrigada pela presença. Obrigada, obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.